Então vamos dando início, né? Aí depois os nossos amigos aí vão entrando aos poucos, né? E quem não puder assistir agora vai, com certeza, né? Assistir depois, né? Então vamos neste momento elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade, mais uma vez, de falar do Teu Evangelho. E assim, Mestre amado Jesus, nos abençoe nesta noite, nesse estudo, que possamos, Mestre, colocar em prática os vossos ensinamentos. Que a tua paz, que o teu amor esteja presente entre nós e que esse estudo possa nos trazer mais aprendizado ao nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. E vamos pedindo também, né, aos nossos irmãos que podem colocar uma jarra de água para que no final nós possamos fazer a fluidificação da água para que a gente tome depois, certo? Então, para dar início ao nosso estudo da noite, o livro que nós estudamos é Religião dos Espíritos, pelo Francisco Cândido Xavier, e a lição de hoje é a 58. Ante os que partiram. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam eles que já estreitaram de encontro ao peito o filhinho transfigurado em anjo da agonia, o esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que rojaram em prece nas cinzas que recobre a derradeira recordação dos entes queridos, dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fronte viva da oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à informação ou se voltam para o suicídio.
lamentam-se quantos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhe diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas do frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honrar-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os próprios problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta sobre o monte empedrado, mas ressuscitou os cânticos da manhã no fogar de um jardim. Aqui, antes que partiram, né? Quanto de nós já não passou por uma dificuldade de estar... Vocês estão me ouvindo direitinho? Quantos de nós não passaram, né, por esses problemas de perdermos, né, um ente querido, seja um pai, um filho, uma irmã, um irmão, um avô, um tio. E nós sofremos muito, né? Essa falta, a falta da presença física, aquilo que eles nos ensinaram, que deixaram para nós, né? Um legado, nos mostrando que a vida continua do outro lado. É muito doloroso, é muito doído, não é fácil. E nós temos que ligar o nosso pensamento a esses nossos entes queridos que já se foram, através do nosso pensamento, mas com amor, vibrando, emitindo sentimentos benéficos, de força, de luz, de coragem a esses nossos irmãos do outro lado. E nós sabemos que a dor é muito grande. E tem pessoas que não conseguem lidar com essa separação. Por quê? Porque nós temos algo chamado apego. Por mais que nós estudamos, né, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, por mais que nós saibamos, né, desse desencarne, desse desenlace, né, que todos vamos passar, e por aqueles que nós já perdemos, a gente carrega muita dor, né? E nós ainda somos muito apegados à matéria, apegado àqueles que caminham conosco, que nos ensinam. Então nós temos que buscar muita força em Deus, em Jesus, para que a gente possa ter coragem, né, de recomeçar sem essa pessoa ao nosso lado, né? É fácil? Claro que não é. E a gente sabe que não há dor maior do que se perder um filho. Quantos corações de pais são dilacerados por esta dor? E nós ainda não temos essa compreensão.
Porque nós temos sim, né, a teoria, o que nós estudamos na doutrina espírita, nós procuramos colocar em prática esses ensinamentos. Mas devido à nossa falta ainda desse conhecimento peculiar espiritual, desse conhecimento que nos diz para não sermos apegados, nós ainda não conseguimos ser assim. Isso fala por mim também, né? Porque nós somos apegados. Não tem como nós falarmos, não sou apegado à matéria e às pessoas que estão conosco. E muitas vezes nós não conseguimos nem imaginar perder aqueles que nós amamos tanto, que nós queremos tanto ao nosso lado. Mas isso aí nós temos que buscar essa compreensão no Evangelho de Jesus, né? Que ele nos ensina a lidar com essa dor, a lidar com esse luto, buscar esse entendimento que Jesus espera que nós tenhamos. A dor dentro de nós, ela vai existir, né? Mas nós temos que buscar forças em Jesus para que ele nos auxilie a superar, né? E como fala aqui no livro, tem pessoas, né, que dependendo, a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, elas não conseguem lidar e muitas vezes pensam, né, até cometer o suicídio, achando que aquilo vai resolver aquela dor que está sentindo pela perda de um ente querido. E é só Deus, é só Jesus que vai nos consolar, nos fortalecer, nos auxiliar. E nós temos que manter esse pensamento de coisas boas e positivas para aqueles que já não estão mais conosco. Porque se nós ficarmos apegados ao sofrimento, à dor, querendo que aquela pessoa estivesse aqui ao nosso lado, nós vamos emitir muito sofrimento para quem está do outro lado. E nós temos que emitir coisas boas e positivas. Ou às vezes conversando, né? Não se preocupe, estamos aqui na Terra caminhando, embora sentimos muitas saudades, mas estamos caminhando, estamos bem. E você também, aonde está, fica bem. E vamos caminhar bem. Então é isso que Jesus espera de nós. Ele não diz para que nós não soframos e não tenhamos, não sentimos saudades. Não. A saudade é um sentimento normal. E todos nós sentimos. Então vamos trabalhar essa saudade. Emitindo alegria, amor, muita paz. Vamos pedindo a Jesus para que esses ensinamentos possa realmente chegar ao nosso coração, para que nós tenhamos forças de colocar os ensinamentos de Jesus em prática. É fácil? Claro que não é. Nós estamos ainda engatinhando para colocarmos esses ensinamentos de Jesus em prática. Então, aqueles que já se foram, nossos parentes, nossos amigos, familiares, estão na pátria espiritual. Vamos emitir amor, paz e luz a esses entes tão amados e queridos e sentimos tanta falta. Tá bom? E aí, dando seguimento no nosso estudo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem
que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizeis eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 16. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo? São Marcos, capítulo 6. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem é que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas os trataram como nos aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista, que ele já havia falado. São Mateus, capítulo 7. Aqui fala: ninguém pode ver o Deus se não nascer de novo, né? E é um texto assim que eu li várias vezes estudando, e é um texto um pouquinho assim, meio complexo, porque quantas interrogações, né, foram feitas aos discípulos, a Jesus, querendo entender, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí até que tem uma passagem, né? Eu não me lembro agora se é Nicodemos, não me lembro agora, conversando com Jesus, né? Mas como eu, um homem velho, entrar novamente no ventre da minha mãe? E ele ficou com aquela interrogação na cabeça, ele não conseguia entender. Como nós também, às vezes, não conseguimos entender, né? Então, Jesus nos diz o quê? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a reencarnação. Quantas vezes nós vamos mudar, né, as nossas vestimentas, o nosso corpo, né, a nossa roupagem de novo espírito. E é isso que precisamos entender. E entender que nós temos que fazer da nossa reencarnação a melhor possível. Desenvolvendo todo o amor que Jesus nos ensina, perdoando, amando, servindo. E o que é o nascer de novo, né? Esse nascer de novo do Espírito, dessa nova oportunidade que Deus nos dá, né? De estarmos uma outra roupagem nesta encarnação. E com certeza, nós estamos muito melhores hoje nessa encarnação do que as demais. Apesar de tudo que nós passamos, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E nós temos que fazer a cada dia a nossa reencarnação ser a melhor possível. E Jesus ele nos dá várias oportunidades. Mas muitas vezes nós deixamos essas oportunidades passar. Nós temos a oportunidade de amar mais, de ajudar mais, ou de dar um abraço, de ouvir, de auxiliar aquele também que está em sofrimento. E essa nova roupagem, que é a reencarnação que Jesus nos dá, é
um amor imenso que Jesus tem por cada um de nós. E é claro, não é fácil. Às vezes nós temos vontade de deixar tudo para lá, de não fazer mais nada. Mas nós temos que continuar. Porque se estamos aqui reencarnados, é porque Deus e Jesus confiam em nós. Sabe que nós somos capazes de nos melhorar. Então vamos começar pelas coisas mais simples. Não vamos começar por coisas grandiosas. Não. E o mais simples é o mais difícil de fazer. Porque nós vamos trocando essas roupas, né? Essa roupagem, vamos dizer assim. Cada encarnação vamos vir com uma roupagem diferente. E essa roupagem é o que vai fazer com que nós possamos caminhar na nossa encarnação. Mas nós temos o dever de fazermos o melhor por nós mesmos. Nós viemos no lar com as pessoas certas, que estão ali conosco, nos auxiliando e nós também auxiliando, né? Nessa nossa nova roupagem, nessa encarnação. Um ajudando o outro. Mas a nossa evolução, ela é única, ela é nossa, ela é individual. Então, eu tenho que fazer o melhor por mim. Então, assim, estamos agregados, vamos dizer assim, numa mesma família, né? Com roupagens, nós não sabemos quem nós somos para um e para outro em outras vidas, mas ali a gente já pode, né? Nessa convivência, a gente já percebe, né? Ali, aqueles espíritos que nós vamos ter que trabalhar o nosso amor, a nossa paciência, aceitação, respeito, compreensão. É fácil? Não. Em quantas reencarnações nós passamos até chegarmos neste lar que é construído hoje? Quantas roupagens, né, assim, de espíritos nós fomos trocando para que hoje estamos nessa um pouquinho melhor. Porque é individual o que eu faço por mim. Ninguém vai sentir a dor que eu sinto, a falta de alguém que já se foi. Não. Sou eu que estou sentindo. Então, quando ele fala ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é a oportunidade da reencarnação. É claro que, assim, no sentido figurado, como, né, conversando com Jesus, né? Como eu, um homem velho, posso entrar novamente no ventre da minha mãe? Aí é uma coisa assim que todos nós vamos parar para pensar, indagar, querer entender, né? Mas aí ele fala, né, no texto. Quem quiser dar mais uma lida, né? Capítulo 4, entender, né? Ele fala assim, João Batista era assim, veio assim, outro veio daquela forma, que era aquele, e hoje já não é aquele. Então, é a reencarnação, é a roupagem que vem diferente. E aí, nós temos que aproveitar essa roupagem nova e fazer o melhor. Nós temos que encher o nosso coração de amor, mas não o amor egoísta que Jesus espera que todos nós aprendamos, né? Eu não posso ter aquele amor egoísta. Só para mim, todo para mim, voltado para mim. Eu tenho que trabalhar esse amor.
para dividir e espalhar e doar. Para que um dia nós possamos ter esse amor fraternal. Entender que somos todos irmãos, independente da religião, do credo que nós temos. Estamos nesta roupagem. Então, vamos trabalhar com essa roupagem que foi concedida a nós, para que nós possamos fazer uma caminhada, uma reencarnação muito melhor do que aquelas que antecederam até nós chegarmos aqui. E que a gente tenha força, né? Ânimo e coragem para poder ir nos melhorando. Sermos um pouquinho melhor hoje. E assim vai. Se cairmos, não tem problema. Vamos levantar. Como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E muitas vezes nós estamos calejados, machucados, destruídos. E muitas vezes temos que colocar um sorriso no rosto. Temos que levantar, temos que andar e continuar e trabalhar para que a gente possa fazer o melhor que podemos nesta encarnação, que é a oportunidade que Jesus dá a cada um de nós. Então, agora, nesse momento, né, agradecidos a Jesus que estamos, vamos pedindo ao Mestre amado Jesus, nesta noite, fazendo as nossas vibrações. Vamos vibrando por todos aqueles que estão aí do outro lado, online, ouvindo esta palestra, pedindo a Jesus que abençoe a cada um no seu lar, nas suas dores, nas suas dificuldades. Vibremos pelo nosso planeta Terra neste momento de transição. Vibremos pelos países que se encontram em guerras. E vamos vibrando, Jesus, pelos nossos amigos e aqueles que dizem ser os nossos inimigos. Vamos vibrando, Jesus, por todos aqueles que necessitam nesta noite de saúde, de paz e de equilíbrio. Vamos vibrando pelo lado de cada um que aqui está, pedindo a Jesus que leve paz, amor, saúde e equilíbrio. Vamos vibrando também, Jesus, pelos nossos entes queridos que já partiram. E vamos também pedindo a Jesus para vibrarmos por nós mesmos. E vamos deixando uma vibração no ar para que Jesus, a espiritualidade amiga, possa levar ao local de maior necessidade neste mundo. E vamos pedindo à equipe espiritual aqui presente, a todos nós que colocamos a nossa jarrinha de água, o nosso copo de água, vamos pedindo a Jesus, a espiritualidade querida e ao Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe médica, para que possa fluidificar esta água, colocando os medicamentos espirituais para tudo aquilo em que nós necessitamos. Seja no campo físico, emocional, espiritual, moral ou psicológico. E assim, vamos agradecendo mais uma vez a Jesus, a todos vocês que aí estão do outro lado. Obrigado pela paciência de estarem me ouvindo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima noite, paz e descanso, e que Deus guarde a cada um. Beijo e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Beijo a todos.